entrando numa nova série, nesse mês de novembro, que chama Fé Viva. Postou lá no grupo, postou no Insta. A gente acredita que a fé é um fundamento. E ela é muito importante. Então a gente vai começar a trabalhar sobre isso, sobre a fé. Hoje a fé é o assunto, o tema. A fé é fé que gera transformação. Ao longo do mês estaremos falando sobre a fé, em vários aspectos. Mas a fé é uma palavra comum para nós. Percebem que nós brasileiros, a fé é algo cultural. A gente já nasce falando fé para tudo que a gente vai fazer. Vocês percebem? É normal. Então todo mundo usa essa palavra de diversas maneiras, né? Sendo ela para Deus, sendo ela para acreditar que alguma coisa vai acontecer, né? Ou alguém está esperando alguma coisa. A gente sempre fala sobre fé, sendo cristão ou não. Então essa é a realidade de nós brasileiros. É uma palavra corriqueira, tá? Dizemos aí ao longo da vida e vamos continuar dizendo. Só que existe um problema. O problema é que essa palavra pode se tornar algo comum. E a gente vai esvaziando devagarzinho a força dela, o significado dela e o pior, dentro de nós. Ei, voltou. Voltou. Muita fé, o som voltou. Então, a partir disso, dessa realidade que a gente quer abordar esse assunto. A importância que a fé tem. A importância que a fé exerce. Né? Qual é a fé verdadeira? Colocar no lugar a nossa fé. Amém? Significado da fé. Confiança absoluta. Isso não é o significado cristão, é o significado da palavra mesmo, tá? Confiança absoluta em alguém ou em algo. Se procurar no dicionário vai estar assim. Crédito, um homem digno de fé. Já viu? A pessoa tem credibilidade. A pessoa é um homem de fé, uma mulher de fé. Sistema de crenças religiosas, religião, por exemplo, a fé cristã. Asseveração, afirmação, comprovação de algum fato. Em fé do que dizia, apresentou uma documentação. Compromisso assumido de ser fiel à palavra dada. Violou a fé que devia ao amigo. Então, esses são os significados de fé. E é interessante que no direito significa credibilidade que deve ser dada ao documento no qual se funda, resultando disso a própria veracidade do documento. Percebem o significado da palavra fé? Muito interessante isso. E hoje eu gostaria de separar, a gente vai encontrar diversas passagens, diversas narrativas, diversos acontecimentos e diversos ensinamentos sobre fé na palavra. Velho Testamento, Novo Testamento, toda a Bíblia vai falar sobre fé. Mas hoje eu separei um texto que é o do centurião. Mateus 8. A partir do... É isso, Mateus 8, após o Sermão do Monte. Dá para colocar? Mateus 8, versículo 5. A gente vai ler até o 13. Quem puder acompanhar. Isso mesmo. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E a outro, venha, e ele vem.
Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Senhor, estamos aqui entrando num assunto, Deus, no qual estamos falando sobre a fé no Senhor Jesus, a fé em Ti, a fé na Tua obra, em quem o Senhor é. E esse é o acesso, Senhor. É por meio da fé. É por meio da fé que nós estamos aqui, Senhor. Podendo louvar ao Senhor, podendo render graças, colocar a nossa vida diante do Senhor, diante da Tua palavra, para que a Sua palavra possa trazer transformação para nós. Para quem o Senhor é, trazer transformação em nós. Mediante a fé, Senhor, assim nós queremos pedir que o Senhor ministre os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, após o Sermão do Monte, quem está participando do estudo bíblico, já estamos aí uma temporada falando do Sermão do Monte. Entramos no capítulo 7, estamos já na metade do capítulo 7, quase terminando o Sermão do Monte. E aqui é Mateus 8. Então, o que acontece? Logo após, se você ler os primeiros versículos, você vai ver que desceu do monte, relata assim, desceu do monte, e aí ele começou a curar. E Mateus, ele relata uma sequência de milagres que Jesus foi realizando. Tá? E ele divide os relatos em 3 partes, 3 bloquinhos, vamos dizer assim. Em cada parte, de uma parte para outra parte, né, o intervalo, Jesus ensina sobre o preço de ser um discípulo, um seguidor dele. Mas entre esses bloquinhos, dentro desses bloquinhos a gente encontra relatos que eu acredito que Mateus não separou, com certeza por acaso, mas que marcam algumas ações de Jesus que foram mudando a história, que foram mudando a realidade religiosa, espiritual daquela época. Então, esse relato do centurião, ele é o segundo milagre do primeiro bloco. Teve um milagre, depois teve o segundo, e depois um terceiro. Esse primeiro bloco, Jesus, é interessante que ele cura 3 pessoas. E Mateus separa as 3 pessoas, os 3 relatos, só para mostrar para a gente uma coisa. Por quê? Essas 3 pessoas que ele cura, que ele realiza os milagres, quebram, escandalizam o povo judeu. Escandalizam os religiosos da época. Por quê? Primeiro milagre, Jesus toca em um leproso. Isso é um escândalo. A gente bem sabe que o leproso, naquela época, ele precisava ser o quê? O que a lei dizia? Precisa ser afastado. Deus, com muita sabedoria, Criador dos céus e da terra, ele fala, se você tiver lepra, afasta. Porque naquela época era complicado mesmo, tinha que ficar afastado. Mas era considerado impuro quem encostasse. Tinha uma série de processos para a pessoa ser purificada só pelo fato de que encostou, teve contato com a pessoa leprosa. E Jesus, na hora de curar esse leproso, ele encosta de propósito. Percebem? E aqui a gente vai ver um contraste muito legal. Mas vamos lá. Segunda cura. Do servo do centurião romano. Quem pediu para Jesus? Um centurião romano, gentil. O seu servo era gentil. Não eram judeus.
Não foram criados debaixo da lei judaica. Entende? E aí, isso também é outro escândalo. Como assim? Como assim ele está curando um gentil? E depois o gentil, ele cura uma mulher. É outro paradigma. Quem que era essa mulher? Sogra de Pedro. Então, essas 3 primeiras curas. Depois, lá na casa da sogra de Pedro, a gente sabe que ele expulsou demônios, curou um monte de gente. Mas essas 3 primeiras são relatos que Mateus dá um pouquinho mais de atenção. Então, nessa passagem, eu gostaria de destacar algumas coisas. Primeiro, quem foi pedir o milagre? O sujeito, o centurião. Depois, a atitude do centurião. Terceiro ponto, a surpresa de Jesus. E o quarto ponto é o pedido atendido. Então, para começar, quem era o centurião? Como eu falei, um oficial romano. Esse oficial romano, geralmente, ele era promovido dos soldados rasos. Ele geralmente vinha da plebe. Ele era pobre. Então, ele virava um soldado, se destacava no meio das fileiras ali dos soldados. Ele tinha ali uma competência de liderança. Outro detalhe importante do centurião, os centuriões eles eram altamente comprometidos com o Império Romano. O que é esse autocomprometimento? O comprometimento deles era de vida ou morte. Se eles tinham uma missão para cumprir, e fosse em um lugar, um posto avançado, num território hostil, inimigo, eles ficavam lá até a morte. E o mais incrível é que muitas vezes eles voltavam vivos, porque eles tinham um alto comprometimento com o imperador, com o império. Será que a gente tem esse mesmo alto comprometimento com o Rei dos Reis? A gente sai do nosso posto avançado, que é esse mundo que a gente vive, por muito pouco. Por muito pouco. Por um prazer momentâneo. Por um vício. Por simplesmente o fato da gente não querer se expor ou enfrentar essa sociedade pós-cristã que a gente vive. Mas esses soldados, eles ficavam lá até o final. Ou seja, ele era um líder já reconhecido dentro de um grupo. Só falar que é em torno de 80 soldados ali que ele cuidava. Não é um posto muito alto dentro dos oficiais, mas ele era um oficial que cuidava de gente, que tinha servos, que tinham pessoas, escrivão, ele tinha, enfim, outras pessoas que o serviam, assistentes. E os servos dele. Então, ele não tinha uma origem judaica. Ele não fazia parte do que se dizia na época ser o povo de Deus. Ele era chamado gentil. Então, nós, se fôssemos daquela época, seríamos chamados gentios. Qual foi a atitude do centurião? O que ele fez? Primeira coisa, ele foi em busca de Jesus. Ele foi até onde Jesus estava. Percebe que ele vai, se encontra com Jesus e fala com Jesus. Por quê? Ele sabia que Jesus poderia realizar um milagre. Como ele sabia? Como? Um detalhe no Império Romano daquela época, o que se propagava? Quais eram os deuses que o Império Romano propagava? Vocês sabem? Júpiter, Marte, quem mais? Netuno, e por aí vai. Minerva, não é só desinfetante não. Também. Então eram propagados, Marte, o deus da guerra. Né?
Eles não adoravam o Deus dos judeus, o nosso Deus. Então, provavelmente, ele ouviu o testemunho de alguém. Se ele não ouviu, ele viu Jesus curando. Percebem? Ele ficou sabendo. Ou ele viu, ou ele ouviu. Então, alguém testemunhou para ele, ou ele mesmo viu. E a gente fala muito sobre isso, viu e ouviu. Jesus chama a gente para venha e veja. Lembra dessa passagem? Venham e vejam. Sendo assim, a palavra diz assim, em Romanos: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Você já ouviu a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus? É desse versículo. E está justamente falando sobre o testemunho. Porque nesse mesmo capítulo de Romanos, é aquele capítulo que fala assim: como ouvirão se não há quem pregue? É o mesmo, é a continuação. E aí até que chega nessa parte: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Mas, independente de como o centurião ficou sabendo de Jesus, independente se ele mesmo viu, independente se ele ouviu um testemunho de alguém, uma coisa ele fez: ele conhecia um pouco desse homem. Entende? Ele conhecia um pouquinho de Jesus. E isso é muito importante. Então, a nossa fé em Deus, ela começa como? A nossa fé em Jesus, ela começa como? Ela começa a partir desse momento, onde a gente começa a conhecer Jesus. Então, a fé, ela é gerada no conhecer Jesus. E aqui eu não estou falando de um Deus, de uma religião. Eu não estou falando dessa fé que é um conjunto de crentices que formam uma religião. Eu não estou falando de um Deus, de uma religião. Eu não estou falando de um profeta conhecido. Eu não estou falando de um mártir antigo, histórico. Não estou falando de Jesus que mudou a história. E aqui no Ocidente a gente tem o antes de Cristo, depois de Cristo, no nosso calendário. Não estou falando sobre isso, eu estou falando de Jesus como amigo. Um Jesus que se relaciona. Um Jesus que quando você fala, Ele responde. E quando Ele fala com você, você responde de volta. Entende? Esse Jesus, essa pessoa de Cristo. A fé, ela cresce a partir do conhecer Jesus. Do estar próximo de Jesus. Do se relacionar com Jesus. A nossa fé, ela vai se fortalecendo. E aí, como nós cantamos, a nossa vida começa a ser alicerçada por onde? Por Jesus, o firme fundamento, a rocha eterna. Entende? A nossa vida, ela precisa ser uma constante, um constante movimento. Então, se você está sentindo, nossa, minha fé, eu não sei, parece que está meio abalada, está meio fraca. Né? Faz tempo que não acontece nada assim, que eu fico com a fé fortalecida. Né? Não precisa acontecer. O que precisa é você ir para Jesus. Só isso. Vai no teu quarto, começa a clamar a Jesus. Começa a elogiar a Jesus. Começa a chamar por Ele. Começa a ouvir a Jesus. Outro ponto. Jesus fica admirado.
surpreso. Na tradução original, sabe o que é? Maravilhado. Esse é o sentido melhor para essa palavra. Jesus, ele fica maravilhado com o que o centurião falou, pela atitude dele. Isso, ele fica maravilhado com o quê? Com a fé do centurião. O centurião, ele tinha princípio de autoridade. E ele fala. Ele vai e fala, eu sei que se você falar uma palavra, meu servo vai ser curado. Aí não basta ele falar, ele explica o porquê. Porque, da mesma forma, eu sou sujeito à autoridade. Se eu falo para um servo vem, ele vem. Se eu falo para ele ir, ele vai. Se eu falar para um servo fazer alguma coisa, ele vai fazer. O que ele estava falando com isso? Ele sabia que Jesus tinha autoridade para curar qualquer doença. Ele estava falando que Jesus, que ele sabia, ele tinha fé que Jesus poderia mexer no espiritual, no sobrenatural, a ponto de mexer no físico. Que Jesus domina sobre o físico, domina sobre o mundo espiritual. E ele tem autoridade. Então ele estava falando, eu sei disso. Da mesma forma que eu dou uma ordem, você pode dar uma ordem. Então o centurião gentil tinha fé que Jesus poderia ordenar uma palavra sobre o seu servo e ele seria curado, mesmo que à distância. Ali é o contraste. Jesus faz questão de chegar, encostar no leproso, fala, cura. Agora ele vem de longe, à distância, e cura o servo. Olha como Jesus faz as coisas. E a fala de Jesus é, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ninguém. Aí ele continua, eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que significa isso? Ele estava falando da gente. Glória a Deus por isso. Ele estava falando assim, agora não é só mais para o povo judeu. Agora não é só mais para o povo escolhido de Deus. Porque eu vim para mudar a história. Eu estou transformando essa história. E agora a gente pode ter acesso. E ainda ele fala, muitos, mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esses são daqueles que não entenderão, que ficarão escandalizados com Jesus, mas não entenderão o que Jesus está fazendo. E, infelizmente, sabe que muitos não entenderam. Mas muitos entenderam, graças ao Senhor. Então Jesus ele começa a comparar a fé nessa resposta, a fé do centurião com a fé do povo de Israel. E o que ele faz? Ele anuncia a salvação. Ele anuncia de que a salvação não é mais só para o povo judeu, mas para todos. E a missão dele é de se entregar na cruz, morrer na cruz, pagar o preço dos nossos pecados, ressuscitar, abrir esse novo e vivo caminho de volta para Deus, agora é para todo aquele que nele crê. A todo aquele que crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. O reino de Deus não está mais vinculado a direito de um povo somente, de uma nação somente. Mas o reino de Deus, ele é acessível para todos. O poder da cruz, o amor de Jesus é para todos. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Efésios 2, de 8 a 9, diz assim, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Percebe que é por meio da fé? O
que conecta, o que nos conecta com a graça do Senhor é a nossa fé. E o que aumenta a nossa fé é ouvir e ver Jesus, é se relacionar com Jesus, ser amigo de Jesus, ter experiências de fé com Jesus. A gente precisa trazer sempre isso na memória. Quando Jesus respondeu aquela pequena oração, entende? George Miller, século XVIII, ele foi um homem que andou pela fé. E quando você lê a biografia dele, você fica impressionado. Certa vez, não tinha nem o que comer no café da manhã. E ele tinha orfanatos, vários prédios, ao todo 5 prédios. Ao todo, tinham 5.000 crianças. Naquela época, época de revolução industrial, época de muitas pestes, doenças, as crianças ficavam nas ruas, sem os pais, perdidas. E uma vez ele viu uma criança comendo uma bituca de cigarro, porque não tinha o que comer. Aquilo tocou o coração dele e ele falou, eu quero fazer alguma coisa por essas crianças. E foi aí que ele começou todo um processo, e foi indo, e foi indo. E se você ler a história dele, ele não tinha nada. Pelo contrário, ele largou mão de tudo. Ele era um cara muito inteligente, com uma formação excelente, se eu não me engano, ele era médico, né? Ele largou tudo, para poder cuidar dessas crianças. Não tinha dinheiro para construir nada, para comprar nada. Começou com um prédio, depois comprou um outro prédio, era muito barulho, teve que comprar um lugar afastado, num sítio, montou outro prédio, ao todo 5 prédios. 5.000 crianças naquele lugar. E certa vez não tinha o que comer no café da manhã. Sabe qual que era a primeira atitude de George Miller? Ia para a sala dele orar. O pessoal chegava e falava, George, não tenho o que comer. O que a gente faz? Coloca as crianças na mesa. Vamos dar graças. Colocou as crianças na mesa. Fizeram a oração dando graças ao Senhor. Obrigado, Senhor. A hora que eles acabaram a oração, alguém bate na porta. Meu carrinho quebrou. Eu estou cheio de leite aqui. Vai estragar. Eu quero doar para vocês. Fecha a porta. Poucos minutos depois bate. Jorge, eu estava lá na minha padaria. Hoje de madrugada, eu entrei para fazer o pão. E Deus tocou meu coração e falou, faz pão para as crianças. E eu fiz. E eu trouxe para vocês. George escrevia todas as orações de petições. Ele deixava anotado. Embaixo ele escrevia as respostas. Estima-se que teve mais de 80.000 orações respondidas ao longo da vida. No final da vida, depois dos 70 anos, ele começou a viajar mais. Ele começou a encontrar com as crianças. Uma vez ele foi para a Austrália, muito longe. Um pastor metodista chamou ele para pregar. Ele foi, pregou, falou, pastor, você lembra de mim? Ele falou, não. Eu sou aquela criança que dava trabalho para você, que entrei na sua sala aquele dia. E você me ensinou, sentou e teve paciência comigo. Eu era um dos órfãos lá. E hoje ele lá, pastor líder de uma grande igreja. E ele foi encontrando no resto da vida dele pessoas no qual ele cuidou, amparou, deu uma profissão, ensinou um ofício. Tudo na base do quê? Oração. Fé. Entende que George Miller ele orava ao Senhor. E qual era a atitude dele? A atitude do centurião. Senta as crianças na mesa. Vão dar graças. Mas não tem nada. Eu fico imaginando os funcionários, né? O pessoal ali. Nossa, mas não tem nada. Vão dar graças do quê? Dar graças.
Como Jesus fazia? Ele partia o pão antes de ter multiplicado. Ele dava graças antes de ter multiplicado. E a nossa fé precisa ser assim. A gente precisa lembrar o que Deus já fez, para poder dali continuar. Entende? A fé, quando a gente passa ali, né, fura a bolha, a gente não pode voltar para trás. A gente precisa lembrar do que Deus já fez. Eu já preguei uma vez, eu falei isso aqui, a fé ela é inteligente. A fé não é ignorante. Ela é inteligente. Por quê? Porque ela parte do ver e ouvir. Ela parte de um relacionamento com o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Ela parte das promessas e da palavra do Senhor. Pedro no barco me fala que eu vou. Jesus andando sobre as águas fala para Pedro que vem. O relato da Bíblia é uma palavrinha, vem. Pedro só pulou na água. Fé. Fé. Porque lá, depois, Jesus voltou, ressuscitou, andou 40 dias, restaurou a vida de Pedro, restaurou a vida dos discípulos, né? Deu a missão para eles, falou, agora eu estou indo, só que espera que eu vou mandar o Espírito Santo. Eles esperaram, o Espírito Santo veio, capacitando eles com poder. E aí depois disso, o que eles fazem? Começam a sair. E Pedro, quando se depara com alguém que precisava ser curado, o que ele lembra? Eu andei sobre as águas. Só que eu vacilei. A minha fé ali, ó. Eu olhei a situação, afundei. Aí ele lembra quando chamou eles três, lembra? Os mais chegados de Jesus, para curar a menina, ressuscitar a menina. E Jesus fala, não conta para ninguém. Você lembra disso? Pedro estava lá, ele viu. Talita cumi. E aí ele vai, e vai. E quando o Espírito Santo vem capacitando ele, quando ele chega ali, o que você tem? O que você quer? Quero moeda. Não tinha moeda. Eu não tenho, mas o que eu tenho eu posso te dar. E cura o paralítico. E aí começa uma onda. A nossa fé precisa ser assim. Por muitas vezes, a gente tem orado para um Deus segundo a nossa cabeça. A gente tem orado para um Deus que nós criamos. Em vez da gente orar para o Deus Criador, que nos criou, a gente ora para um Deus que a gente criou. Como que é o Deus que a gente criou? A gente quer orar do jeito que a gente quer. A gente quer a resposta que a gente quer. Do jeito que a gente quer e na hora que a gente quer. Percebe? Isso é um Deus que nós criamos dentro do nosso coração. Muitas vezes a gente ora para Deus, ora, pede, mas não se relaciona com Deus. Porque a relação consiste em falar, esperar a resposta. Responder, esperar falar. Comunicação. Entende? Então a gente às vezes faz esse Deus que a gente ora, ele responde, ora, ele responde, ora, ele responde. As nossas próprias vontades. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus, né, nós estudamos que muitas vezes ele vai responder a gente do jeito que a gente não vai gostar. Vai incomodar. Vai ser ruim, vai arranhar, vai... Mas ele vê o quadro todo. Ele vê lá na frente. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe do processo que você precisa passar. O Leandro não pregou aqui sobre processos. Ele sabe. Você precisa, ele sabe. E às vezes até o processo a gente quer manipular. Tem que ser do meu jeito. Do meu jeito, porque eu tenho um conjunto de
de coisas que eu me formei na minha cabeça aqui que é assim. Deus olha e fala, não é bem por aí, né? Vamos por esse outro caminho? Aí você vai lá, contrariado, igual quando você pega criança pequena fazendo birra. A gente parece isso, igualzinho. Se joga no chão, esperneia, bate, não! Mas na verdade a gente está querendo fazer do nosso jeito. A gente sabe o que a gente acha? Que a gente sabe até o melhor que é para outra pessoa. Até isso a gente quer fazer, até o que a pessoa mudar a gente quer fazer, gente. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer. Na sua vida, na vida de outra pessoa, no tempo dele, do jeito dele, na vontade dele. Só que a gente só vai conseguir chegar nessa intimidade com Deus se a gente buscar, se a gente orar, se a gente ter fé. E aí a gente começa a orar para um Deus verdadeiro. E aí a gente começa a não duvidar mais. Porque muitas vezes a gente tem orado com dúvida. A gente pede. Não, Deus, eu tenho fé. Mas lá no fundo, será que tem? Será que não tem algo ali que precisa ser trabalhado? Acredita mesmo? Porque quando a gente ora para Deus, a gente tem que lembrar que nós estamos orando para o Deus Criador dos céus e da terra. Aquele que para o temporal. Aquele que vence as batalhas. Aquele que abre o mar. Aquele que cura enfermo. Aquele que restaura famílias. Aquele que alimenta o povo. É desse Deus. E aquele que morreu na cruz por nós e ressuscitou. É para esse Deus que a gente está orando. Além da gente, além das nossos desejos, entende? Então, ore com fé, ore com fé. Mateus 7,7, peçam, e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. O que isso quer dizer? A gente fez estudo bíblico justamente dessa passagem. Imperativo. É constância. Não está falando bata na porta uma vez. Não está falando busca uma vez. Não está falando peça uma vez. Está falando continue, persevere. Lembrando disso, que a gente está orando para o nosso Deus Criador. Não pelas nossas próprias vontades, mas que seja feita a vontade dele. Se tem alguém que você quer que Jesus salve, por exemplo, que você quer que Jesus se revele para essa pessoa como Jesus se revelou para você e tem se revelado, que quer que Jesus liberte, continue pedindo, porque isso agrada ao Senhor. Percebem que aqui o centurião, ele foi pedir para quem? Foi para ele? Não foi. Ele estava intercedendo pelo servo. Ele, mesmo tendo a posição que ele tem, as responsabilidades que ele tem, um monte de gente, pelo menos 80 ali sobre ele, e ele vai, tira um tempo porque o servo estava em sofrimento, paralítico, sem poder andar. Entende? Às vezes a gente tem que tirar o foco de nós mesmos e começar a olhar para as outras pessoas. Começar a olhar para aquilo que realmente tem importância. Eu falei um exercício na diretoria passada. Se você tem uma oportunidade única de ir no hospital e tem 2 pessoas no leito de morte, na UTI, e você pode visitar uma delas. O médico fala, as 2 têm uns 10 minutos, vai morrer. Uma conhece o Senhor Jesus e a outra não. Quem você escolhe? Quem você escolheria para falar os últimos 10 minutos de vida? Quem não tem Jesus, é óbvio. Por quê? Porque a outra já está salva. A outra a gente já vai encontrar com ela na glória.
Na eternidade. Agora essa outra não, essa outra pode fazer igual Jesus, acontecer igual Jesus falou aqui. Muitos que estão vão sair. Muitos que não estão vão entrar. Qual que é o nosso papel? É esse, interceder. Colocar a nossa vida diante do Senhor. Muitas vezes a gente foca só na gente, só na gente. A gente é tão egoísta que a gente fala para Deus assim: Deus, me ajuda aí. Me cura aí, estou doente, estou ruim, estou fraco aqui. Por quê? Porque eu vou ajudar as outras pessoas. Olha, já percebeu que a gente faz isso? Otimiza o meu tempo aí, porque eu vou ajudar e vou servir outras pessoas. Sendo que, na verdade, Deus, Jesus deve estar pensando: é melhor ser eu. Por que você não ora direto para a pessoa? Que eu sou poderoso para fazer. Não é você. Dá para entender? Jesus, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer transbordar o Espírito Santo, se você quer fluir em poder, como os discípulos lá fluíam, começa a clamar a Jesus. Começa a buscar mais fé. Quantos testemunhos que eu já ouvi, antes da pessoa orar por alguém, ela fala: eu não tenho fé. Jesus, me dá mais fé. Eu preciso de mais fé. E aí Jesus vem através do Espírito Santo dele e capacita a pessoa com mais fé. E a pessoa ora e vai fazendo a obra. Fala: Jesus, eu não consigo mudar, mas eu sei que eu preciso mudar para que aquela pessoa possa ver o Senhor na minha vida. Clame ao Senhor, peça mais fé ao Senhor, porque também esse é um tipo de coisa que Jesus se agrada. Para saber o que Jesus se agrada ou não, é só você ler a palavra de Deus. Para você conhecer mais a Jesus, além da oração, busca e medita a palavra de Deus. Comunhão com os irmãos. Porque Jesus, ele fala individualmente, mas no coletivo ele fala e a obra acontece. Amém? Vou fechar os nossos olhos. Senhor Jesus, obrigado, Deus, porque o tempo todo o Senhor nos alerta sobre a fé. Nos alerta, Senhor Deus, que não é pelas nossas obras que a gente alcança alguma coisa, mas mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, a gente alcança a graça. Por acreditar naquele que é o Senhor e Salvador. Então, Deus, eu quero pedir, nesse momento, Senhor, que o Senhor possa multiplicar a fé em nós. Nós queremos, Senhor, ser uma igreja, Deus, que flui no Teu Espírito, que flui na Tua verdade, Senhor, que leva, Senhor, as boas novas de salvação, por onde a gente passar. Queremos ser uma igreja que pare de ficar preocupado, Senhor, apenas com as nossas vontades, mas nós queremos ser preocupados com as Tuas vontades. Porque como nós lemos, o Senhor morreu por todos. Não foi só para o povo escolhido. Por todos. O Senhor ama a todos. O Senhor fez isso por todos. Coloca isso no nosso coração, Senhor. Que a gente possa interceder mais. E possamos olhar mais, Senhor, para as outras pessoas. Mais, Senhor, para aqueles que o Senhor quer salvar. Nos ajuda, Senhor. Multiplica a nossa fé, Senhor. E possamos ter uma fé que não duvida. Não duvida do Teu poder. Não duvida de quem o Senhor é. Não duvida da essência do Senhor. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. O único Deus vivo, Criador dos céus, da terra, das nossas vidas e domina sobre tudo. O Senhor venceu a morte e está vivo.
Nos ajuda, Senhor, multiplica a nossa fé, Deus, para que a gente não tenha simplesmente a vontade de fazer aquilo que a gente quer, mas a vontade de estar na Tua presença, Senhor, de amar a Tua presença, de amar a Tua palavra, Senhor, de ter prazer em estar com o Senhor, de ouvir a Tua voz inconfundível, que quando diz uma palavra já é mais do que suficiente para mudar tudo, para mudar uma vida, para curar, para transformar. Então, Deus, se o Senhor precisa transformar em nós, mudar em nós, muda, Senhor, de dentro para fora, para que a gente possa viver de fé em fé, de glória em glória, crescendo no Senhor, que possamos ser conhecidos pela nossa fé inabalável, porque o firme fundamento é o Senhor, é a verdade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós já nos deparamos, Senhor, com a verdade. Obrigado, Jesus. Sim, nós oramos, Deus, com o nosso coração diante do Senhor. Faça a Tua obra, Senhor. Multiplica a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém.